Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Câmara deve analisar em plenário a prisão de Chiquinho Brazão. Parlamentar foi preso neste domingo sob acusação de estar envolvido na morte de Marielle Franco. A Câmara deve analisar em plenário a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, detido de forma preventiva na manhã deste domingo, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O Supremo Tribunal Federal tem 24 horas para comunicar oficialmente a prisão de Brazão à Câmara. O prazo termina nesta segunda-feira, 25. De acordo com os últimos precedentes, como o ex-deputado Daniel Silveira, a presidência da Casa notifica o parlamentar que a detenção será analisada na próxima sessão do plenário. Neste caso, é apresentado um parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a prisão, diretamente no plenário, devido à urgência. A defesa do deputado fala por 3 vezes durante a análise, antes da leitura do parecer. Após a leitura e depois da discussão, cada manifestação da defesa dura 15 minutos. Para que a Câmara confirme a prisão do deputado, é preciso o apoio da maioria absoluta dos parlamentares da Casa, ou seja, 257 votos. A votação é aberta e a resolução com que for decidido é promulgada na própria sessão. Chiquinho Brazão também pode ser expulso do União Brasil. O pedido será feito pelo presidente do partido, Antônio Rueda. A sigla reunirá sua executiva nacional na próxima terça-feira, 26, para decidir sobre eventual expulsão e cancelamento da filiação do deputado, após a abertura de um processo disciplinar. Fizeram acusações absurdas contra Bolsonaro e agora a verdade apareceu. E Augusto Nunes faz revelação bombástica sobre caso Mauro Cid e afirma que Moraes deve ser detido imediatamente. Assista. Critérios aí que a gente precisa examinar. Esse quadro todo é muito estranho e vamos por partes, né? Eu recebi, por exemplo, há pouco tempo, um telefonema do Coronel Cid. Ele estava, naquele momento, em liberdade, e ele telefonou, eu perguntei como é que ele estava, achei estranho o telefonema, mas ele disse que estava querendo retomar contatos com pessoas que ele conhecia. Por que eu conheço o Coronel Cid? Ele marcava com a gente, quando nós trabalhávamos no Pingo nos Is, as lives do presidente Bolsonaro, e também mais de uma vez eu interessado em saber onde estava o presidente, precisava falar com ele sobre algum assunto, recorria ao Cid porque ele estava permanentemente ao lado do presidente da República. Então ligava para ele. Ele estava visivelmente tenso, não queria falar muito, então estava conversando agora com a Ana sobre isso. Por que será que ele ligou? Alguém instruiu? Eu digo abertamente, conversei 300 vezes com o Mauro Cid, tratamos de assuntos jornalísticos, profissionais, ponto. Não sei. Outra coisa estranha, no AI-5, a ditadura do AI-5, a polícia interrogava pessoas querendo saber o que a pessoa sabia. Agora, como estamos vendo por esses áudios, a polícia quer que a pessoa conte o que ela, a polícia, quer divulgar. É o contrário, você não tem que dizer que quem você conhece, a organização a que você pertence, subversiva, que está subindo, não. Você tem que dizer que fulano fez tal coisa para montar a história que interessa ao Alexandre de Moraes. Mas, o que é o ministro Alexandre de Moraes, além de ser ministro do Supremo? Porque ele é mais que os outros. Ontem, nós estávamos comentando a condenação de uma professora de 71 anos a 14 anos de prisão.
autor da sentença, Alexandre de Moraes, ele examinou o caso, mas se não há individualização da conduta, por que ela foi condenada a 14 anos e não a 17, como outros, ou absolvida? Não há individualização da conduta. Ele não pode dizer, ela só fez isso. Não, porque eles já abriram mão de uma regra que não pode ser revogada. Já fizeram isso. O Alexandre de Moraes não é diferente do que foi resumido ali na frase do Luís XIV, quando era imperador da França. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Alexandre de Moraes está dizendo, a lei sou eu. O Supremo está agindo fora da lei e tem um homem que é a lei. Decidiu prender, como decidiu soltar, por um tempo sempre com tornozeleira. Solta. E ninguém tem nada a perguntar, nenhum ministro, nenhuma instituição, nenhum senador, o presidente do Senado, nada a dizer, deputados, o que é isso? O que é isso? Que cargo exerce o Alexandre de Moraes? A primeira coisa que eu quero saber. Segundo, qual é a lei? Que tipo de legislação ele está usando para condenar, soltar, etc. Ele manda no Brasil com o voto de quem? Com o voto de quem? Com o voto do Michel Temer, que o indicou. Ele assumiu o comando desses inquéritos todos, começou a assumir quando ele era o caçula da corte. Agora ele já é veterano lá. O que aconteceu? Por que ele é mais que os outros? Os outros não têm nada mais a dizer, os mais antigos concordam com isso. Antes havia regras. O AI-5 era um conjunto de regras. Você podia achar todas abomináveis, mas elas existiam. E agora você não sabe que lei você deve cumprir para não ir para a cadeia. Você depende da vontade do Alexandre de Moraes. Isso foi longe demais já há muito tempo. Né? Já foi longe demais. É intolerável. E eu me pergunto como é que o Supremo vai sair dessa. É o seguinte, vazou pela Veja. Sim. Então vou contar uma história. Poucos conhecem. O Zé Roberto Guzzo, que é simplesmente o maior jornalista brasileiro, foi demitido da Veja. Ele pediu demissão da Veja porque, veja que ele levou de 140, 160 mil exemplares para 1.200.000. Não publicaram um artigo dele porque criticava o Supremo Tribunal Federal. Não publicaram. E ele saiu. Eu fui conversar com o dono da Veja, eu também escrevia lá, tinha um blog. E ele foi muito simpático, dizendo que eu me confundia com a imagem da Veja, gostaria que eu ficasse na Veja e tal, só que tinha um pedido a fazer: não criticar o Supremo Tribunal Federal. Eu, evidentemente, preferi pedir demissão, porque eu não trabalho com injunções desse tipo. Por que a Veja foi escolhida para soltar isso? Para o bem ou para o mal, eu quero saber. A Veja se rebelou contra a determinação que lhe foi dada para não criticar o Supremo? Isso aí não pega bem para o Supremo. Ou o Supremo, que manda na Veja, determinou que era hora de prender de novo o Mauro Cid? Não sei. Essas perguntas têm de ser respondidas, ou então que se declare inconstitucional a Constituição e fica tudo muito mais simples. Há 5 anos, pouco mais de 5 anos, foi aberto o hoje chamado Inquérito do Fim do Mundo para, aspas, preservar a imagem de uma instituição essencial à democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. O povo brasileiro concorda com isso. Passados 5 anos, o povo brasileiro, segundo todas as pesquisas, segundo a manifestação muito pedagógica que houve na Paulista recentemente, o povo brasileiro está entre insatisfeito e indignado
com o que está fazendo com o Supremo ministro Alexandre de Moraes. Até agora, sob o silêncio ou com a cumplicidade dos demais ministros do Supremo. É dever do decano Gilmar Mendes e do presidente, atual presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, é dever dos dois defender o Supremo da desmoralização. É uma instituição indispensável ao regime democrático. E o que está fazendo, como se fosse dono da instituição, o ministro Alexandre de Moraes tem que ser contido imediatamente sob pena de o Supremo se desmoralizar por muito tempo. E os democratas como nós não queremos isso. Não queremos. Então é o seguinte, Gilmar Mendes disse que foi pressionado. O Emílio Odebrecht, como conta no livro dele, o Emílio Odebrecht não ficou preso nenhum dia. Aliás, o Deltan também lembrou que a maior parte dos acordos de delação premiada foram feitos com o delator em liberdade. Em liberdade. Então, foi anulado pelo ministro Toffoli o acordo de leniência feito pela Lava Jato, anuladas as provas obtidas nas investigações em torno da Lava Jato, da Odebrecht, por causa da anulação do acordo de leniência. Espera aí. E essa pressão que o Cid sofreu? Isso é que é tortura. E aí o acordo continuou valendo. Eles já avisaram, não. A delação continuou valendo. Espera aí. Informação, entre aspas, obtida sob tortura, agora vale. O Gilmar Mendes deve, valendo-se dos mesmos argumentos que ele usou equivocadamente no caso do Emílio Odebrecht, deve agora fazer justiça com o Cid, com o Mauro Cid. Mas o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, conhece direito e, como advogado, soube defender muito bem o cumprimento das leis em defesa de clientes ali que eram bola dividida, para dizer o mínimo. Ele tem de mostrar que é ele quem preside o Supremo. O Supremo não pode ter dois presidentes. Eu falei do decano, porque o decano, por ser o mais antigo na corte, o que há mais anos está lá, ele costuma se manifestar pela instituição quando se deve falar fora dos autos. O presidente tem de defender a instituição. O Luiz Roberto Barroso pode se tornar conhecido como o presidente do STF no momento em que a corte perdeu o respeito, que ainda há vestígios desse respeito, pode perder todo o respeito por parte do povo brasileiro, que é quem interessa. O presidente do Senado é covarde, o povo atropela e mostra que ele não representa ninguém. O presidente da Câmara se omite, os deputados falem por ele, e os senadores que falem. Também o que o Rodrigo Pacheco não fala por interesses aí inconfessáveis e por covardia, pouco importa. Não fala o que deve falar. O Gilmar Mendes também dizia que tinha um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Eu pergunto, que espécie de prisão é essa que não tem fim nem justificativa? Eu conheço a prisão provisória. Não cabe. Não é disso que se trata. Prisão preventiva, não é disso. Que nova forma de prisão é essa que garante a prisão por tempo indeterminado ou determinado pelos humores ou pela cabeça de um juiz que é apenas um ministro? O Alexandre de Moraes não pode falar pelos outros. O povo brasileiro não quer que isso continue acontecendo. Como lembrou o Guzzo, Alexandre de Moraes não tem outra saída. Não quer anistia, não quer isso? Tá bom, vai continuar avançando. Os demais ministros têm de decidir
se continua ao lado dele na trilha do penhasco ou se salvam a eles próprios e a instituição da desmoralização completa. Mauro Cid falou aquilo tudo nos áudios que vazaram e o Alexandre de Moraes fez questão de confirmar que o que ele dizia ali é tudo verdade. Pois é, o Alexandre de Moraes, o ministro, mostrou que é a lei, que está acima da lei, porque, dentro do ponto de vista jurídico e do direito, a Fabi pode falar melhor do que eu, claro, mas uma preventiva por alegar o quê? Obstrução da investigação, isso não cabe. Ele ficou 5 meses preso sem denúncia formal. Então, isso tudo está muito absurdo, né? Eu quero lembrar aqui, Lacombe, o que dizia o ministro Gilmar Mendes, colega do senhor Alexandre de Moraes, sobre a Lava Jato. Ele dizia que o instrumento da delação premiada para manter preso os empresários, os políticos, até que confessassem alguma coisa, era análogo à tortura. Foi ele que fez essa analogia. Bom, no caso ali da Lava Jato, havia o crime de corrupção. Um diretor da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Foram devolvidos bilhões aos cofres públicos porque houve desvio. No caso do Mauro Cid, que está no inquérito das milícias, o que isso tem a ver com cartão de vacina, ninguém sabe. E por conta disso, prenderam ele sem uma denúncia formal, 5 meses. Ele faz uma delação dizendo que há uma trama golpista, segundo a imprensa, e aquilo que era vazado a conta-gotas. O advogado dele chegou a ligar para a Globo News, mandar mensagem dizendo: estão colocando palavras na boca do meu cliente que ele não disse. Aí agora vem esse áudio vazado de uma conversa dele com alguém, dizendo que ele estava ali sob pressão, né? Que se o Bagrinho pegou 17 anos, imagina a turma que está sendo acusada de arquitetar o golpe. E isso é algo relevante para análise aqui, porque os bagrinhos que pegaram 17 anos têm de tudo. Tem dona de casa sem antecedente criminal, com 71 anos de idade, que pegou mais de uma década de prisão e não há a individualização da punição do crime. Se ela realmente fez alguma depredação, alguma coisa, e que seria crime menor, de arruaça, esses aí que os black blocs são sempre inocentados, e não atentado antidemocrático, que foro privilegiado esse que o próprio Mauro Cid não tem, essa dona de casa também não, e tantas outras pessoas. Então está tudo errado, Lacan. Está tudo errado e isso se configura, sim, o puro arbítrio, que é compatível com ditaduras, não com democracias. Democracias você tem império da lei, devido processo legal. Você não tem o arbítrio de alguém que está incomodado com o que vazou, com o que foi dito, e pune ao seu bel prazer. Não é assim que as coisas funcionam numa democracia. Então, já há uma reação aí, o senador Eduardo Girão, entre outros, estão querendo uma CPI. Tem gente que fala que CPI não adianta para nada. Eu entendo o clima de desespero, de angústia, de todos os brasileiros atentos ao que está acontecendo, mas cada um tem que tentar fazer a sua parte. Eu acho que dentro do Senado é onde está talvez o maior espaço para pressão, sim, porque o senador Rodrigo Pacheco ele é cúmplice do Alexandre de Moraes. Não há ilegalidade, abuso de poder, arbítrio do senhor Alexandre de Moraes que não tenha, de alguma forma, a cumplicidade, direta ou indireta, do senador Rodrigo Pacheco. Ele é o único que senta em cima e impede, portanto, fica obstruindo o mecanismo constitucional previsto para freios e contrapesos num caso desse. Então, ele é parte do problema, né? Então, acho que os senadores têm que tentar alguma coisa. Os juristas têm que se manifestar, a OAB teria que se manifestar, todo mundo tem que fazer pressão. Porque o que nós estamos vendo no Brasil hoje é muito, muito mais parecido com república comunista, como a Alemanha Oriental, como a União Soviética, como até a Venezuela, do que com aqueles países que são efetivamente democracias. A família já se manifestou por meio do pai, né, do Mauro Cid, dizendo que a família está arrasada com essa nova prisão. Mauro Cid é alguém que, até onde a vista alcança, é conduta exemplar, nada pesa contra ele. É muito crível, portanto, que estejam pressionando, aí sim, torturando, como diria Gilmar Mendes, para obter alguma confissão de um crime inventado qualquer. Porque isso está muito claro. Eles têm o criminoso, eles têm o culpado, eles têm a punição pronta. Eles precisam do pretexto, eles precisam do crime. Como disse Ricardo Noblat, que final de semana às vezes confraterniza com o ministro do Supremo, não há clima para a prisão do Bolsonaro ainda. E o Brasil está nessa.
precisa de clima para prisão, porque crime para prisão, pelo visto, não tem. E ministro Dias Toffoli declara inválidas provas usadas contra ex-presidente do Panamá em caso de lavagem de dinheiro. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, declarou como inválidas as provas produzidas no Brasil e usadas para embasar uma ação penal contra o ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal. Martinelli responde em seu país pela suposta prática de lavagem de dinheiro, acusação relacionada à dissimulação da origem de vantagens indevidas recebidas da Odebrecht durante seu mandato presidencial entre 2009 e 2014. Toffoli afirmou: bem examinados os autos, verifico que parte requerente responde à ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal. As provas em questão já haviam sido declaradas nulas pela segunda turma do STF. Em fevereiro de 2022, por maioria, o colegiado manteve decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que considerou inviável a utilização de elementos obtidos por meio de acordo de leniência da Odebrecht como prova. Que belo trabalho ao combate à corrupção. Toffoli deveria ganhar uma medalha. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.